Olá, espero que você esteja bem. Vamos começar este vídeo determinando um polinômio interpolador utilizando o método de Lagrange. Nós vamos pegar o seguinte, vamos considerar uma tabela de pontos, x e y. Temos aqui, olha, os valores de x, menos 1, 0 e 2. Os valores de y, 4, 1 e menos 1. Meu interesse, determinar o polinômio interpolador que passa por estes pontos. Vou esboçar um gráfico, então vou utilizar o comando plot, x, y. O eixo x eu quero que ele varie de menos 2 até 3, o eixo y de menos 2 até 5. PCH, o símbolo, eu vou colocar o 20 para ficar um círculo de cor vermelha e o tamanho 6. Também vou fazer o eixo X e o eixo Y com o comando abline, horizontal igual a 0, vertical igual a 0, de tamanho 3. Então vou rodar estes dois comandos. Temos aqui, deixa eu ajustar a janela. Ok. Temos então os 3 pontos. Meu objetivo, determinar o polinômio interpolador que passa por eles. Vou carregar o pacote Polynom. Se você não tem ele instalado em seu computador, você vai precisar ir em pacotes, instalar pacote e selecionar daí o Polynom. Como eu já tenho instalado, eu só vou carregar através desse comando aqui, requer. Então, pacote carregado. O método de Lagrange é muito tranquilo de ser trabalhado aqui no software R. O comando é o poly.calc. Então, só você escrever poly.calc, x, y. Aqui temos o polinômio interpolador. 1 menos 2,333, que multiplica o x, mais 0,666, que multiplica o x quadrado. Poderia transformar estes números decimais em fração? Poderia, mas aqui vamos utilizar desta forma mesmo com o número ali arredondado ou truncado, beleza? Vou copiar este polinômio interpolador e fazer uma função com ele. Então, f recebe uma função de x dada por... Eu já deixei pronto aqui, olha, coloquei o polinômio interpolador, então vou rodar esse comando. Ok, tenho a minha f. Agora, eu posso fazer o esboço dessa f no intervalo ali que vai do menos 1 até o 2. Olha, plot f de menos 1 até o 2, adicionar igual a t. Sim, quero inserir nesse gráfico que já existe, de tamanho 3, cor azul, LTY igual a 2 para ficar tracejado. Temos o polinômio interpolador e agora eu poderia utilizar esse polinômio para fazer investigações aí, por exemplo, qual o valor de y quando x vale 1? Basta fazer ali o f de 1, olha, menos 0,666, qual o valor de y quando x vale... Vamos pegar aqui, olha, 0,3. Quanto é f de 0,3? 0,36 e assim por diante. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Eu tenho essa figura. Uma figura de nome figura.jpg. Eu tenho interesse em descobrir qual é a área abaixo desta curva, que vai de 0 até este ponto aqui que eu não conheço. Esta figura está em meu computador, em uma pasta aqui que eu chamei de aula computacional 3, beleza? Então, primeiro detalhe, eu preciso ir em arquivo e mudar diretório, selecionar esta pasta que contém a figura. Vou pegar aqui, olha, no meu caso, está aqui, eu tenho uma pasta chamada Gustavo aqui. Depois eu tenho uma pasta chamada Cálculo Numérico 2022-2.
Aula computacional 3. Ok, é onde está esta figura. Agora, o que nós vamos fazer? Você vai precisar instalar no seu computador um pacote chamado Digitize. Ok? Vai instalar este pacote, deixa eu fechar essa figura. Como eu já instalei, eu só vou carregar este pacote. E aí, inicialmente, eu vou puxar essa figura para o software R com o comando read and call. Então, eu vou chamar esta figura com o nome call. Call vai receber read and call, abre um parênteses, coloca uma aspas ali, figura.jpg é o nome da minha figura, não esquecer a extensão .jpeg, e aí você roda esse comando. Observe que apareceu a figura. Quando eu vou com o cursor em cima dela, observe que fica alterado aí o símbolo. O que eu preciso fazer? Eu preciso clicar em dois pontos conhecidos. Eu vou pegar um deles para ser a origem e o outro vai ser esse ponto aqui que eu conheço, olha. 0.2 para x e 60 para y. Então eu vou clicar o seguinte, olha. x1, x2, y1, y2. Então, x1, coordenada x, vai ser aqui, olha. Bem com calma, aqui. Cliquei em x1, agora eu vou clicar em x2. y1, como é a origem, o y é igual aqui. Vamos clicar bem em cima, ok. y2 vai ser o 60, aqui em cima. Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Deixa eu voltar aqui para os nossos comandos. Agora, eu vou rodar este comando digitdata, cor vermelha, e eu vou clicar em alguns pontos em cima dessa função. Eu vou clicar exatamente no centro destes círculos, beleza? Então vou rodar o comando. Olha lá, cursor. Vou clicar aqui, vai ser o meu primeiro ponto. Aqui vai ser o meu segundo ponto. Aqui vai ser o meu terceiro ponto. Aqui vai ser o quarto ponto. Vou clicar aqui no 0260 e vou clicar aqui no último ponto. Beleza. Feito isso, botão direito do mouse, clico em parar. Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vou calibrar esses pontos que eu acabei de clicar. Então, eu vou chamar esse conjunto de dados de data. Qual o comando? Calibrate. Pontos. São os pontos que eu acabei de clicar aqui. Olha, se eu escrever pontos, eu tenho as coordenadas x e y, beleza? Cal é a minha imagem. E aí, as coordenadas dos pontos que eu calibrei na imagem inicial ali, olha. x1, que era o 0, x2, que era o 0.2, y1, que era o 0, para fechar a origem, e o y2, que era o 60. Então, vou rodar esse comando, data. Agora eu vou fazer x receber a coluna 1 de data. Aqui eu tenho duas colunas. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Tenho duas colunas de pontos, então eu vou fazer x recebendo a primeira coluna e y recebendo a segunda coluna. Então, x recebe a primeira, y recebe a segunda. Olha, x, y. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou ajustar um polinômio de Lagrange passando por esses pontos. Policalc xy. Tenho o polinômio aqui. Olha, vou copiar ele. Ctrl+C. E vou colocar aqui
para criar uma função com ele. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos fechar com a chave. Vou rodar essa função. Ok. Agora, quero fazer um gráfico dessa função. Então, plot f de 0. Aqui eu coloquei xn, porque a gente precisa olhar aqui as coordenadas x. Olha, a última coordenada que eu cliquei, 0,2548, esse ponto aqui, olha. Então, vamos copiar ele aqui e vamos colocar aqui. Ok, então, plot f de 0 a 0,2548. Eu não preciso mais dessa imagem, deixa eu fechar. Coloquei um ADD igual a T, vou tirar, não precisamos. LWD igual a 3, cor azul, beleza. Aqui temos. Para melhorar, eu posso fazer o eixo Y ir de 0 até 60, porque vamos dar uma olhada. Ele vai de 0 até o 60, aqui podemos fazer até um pouquinho maior, de 0 a 70. Vamos mexer no eixo Y, então. Vamos colocar vírgula, Ylin igual a C, vai de 0 a 70. Xlin pode deixar assim mesmo, não é? Porque ele já está indo até o final. Então, vamos rodar novamente. Olha lá. Tenho a minha função. Agora eu preciso fazer o seguinte. Como o meu objetivo é calcular esta área, basta fazer a integral desta função de 0 até esta coordenada aqui que eu também tenho, que é o 0,25489950. Ctrl C. Então, só utilizar o comando integrate f, a minminha função, de 0 ao 0,25484950. Vamos ver. 12,43,278. Então, uma aplicação aí de como podemos trabalhar com polinômio interpolador de Lagrange. Agora vamos ver um pouco sobre o método dos mínimos quadrados. Caso você não tenha visto a parte teórica referente ao método dos mínimos quadrados, eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo. E para trabalhar no software R, é muito tranquilo. Inicialmente nós vamos inserir dois vetores que representam o conjunto de dados. Por exemplo, tenho aqui um vetor x e um vetor y. Vou fazer um diagrama de dispersão destes pontos, utilizando o comando plot. Então, plot x, y. Eu quero que o eixo x varie de 0 até 7, o eixo y de 0 até 3, LWD é o tamanho, eu vou deixar como 8, para ficar um pouco maior aqui e facilitar a visualização. E vou deixar com uma cor verde escuro. Bom, temos aqui o diagrama de dispersão. E agora a pergunta é, qual é a reta que melhor se aproxima destes pontos? O comando é o seguinte, é o comando LM. Então eu vou calcular estas informações e guardar dentro deste A. Estou chamando de A aí. Então A vai receber LM, parênteses. Você coloca o Y, tio, e depois o x, as duas variáveis. Vou rodar, rodei o comando. Agora, quando eu digito A, observe que eu tenho o alfa1 e o alfa2. Agora, eu posso pegar e utilizar estas informações para escrever uma função que vai representar aí essa reta. Então, f recebe uma função de x dada por 1,108 mais 0,262 que multiplica o x. Vou rodar esta função.
Agora eu posso inserir o gráfico desta função ali no diagrama de dispersão. Plot f de 0 até 6, add igual a t para adicionar, cor vermelho, tamanho 6, LTY para ficar tracejado. Então eu coloquei o 2. Vamos rodar. Observamos aqui, temos a reta de regressão que passa por esses pontos. Observe que é muito tranquilo, então, trabalhar com regressão linear aqui no software R. A gente tem muitas informações referentes a essa reta de regressão. Por exemplo, se eu escrever, olha, summary e o nome da regressão, observe que muitas informações vão aparecer aqui, certo? Não é o nosso objetivo ficar detalhando informações que teriam, assim, mais uma pegada da parte estatística. Para a gente, no cálculo numérico aqui, é o ajuste dessa reta, mas é importante você levar em consideração também coeficiente de determinação, verificar se os parâmetros estimados são significativos. Então aqui eu tenho o erro padrão, enfim, eu tenho várias estatísticas que é importante levar em consideração, mas volto a falar aqui no cálculo numérico para a gente, uma introdução a esse assunto. Então, preciso saber fazer o ajuste desta reta. Agora, vou passar o trabalho computacional 3. Primeiro exercício. Considerando a figura abaixo, calcule uma aproximação para a área em amarelo. Bom, bem tranquilo de ser feito. Aqui qual é a ideia? Pegar esta figura que está aqui abaixo. Olha, temos o arquivo da figura aqui. Vamos abrir aqui, ó. Temos o arquivo da figura. Então você vai salvar esta figura em uma pasta no seu computador. Depois você vai no R e vai marcar esta pasta. E depois você precisa fazer o seguinte: ajustar um polinômio interpolador aqui nesta função em vermelho, neste pedaço aqui, até esse ponto. E aí calcular a integral de 0 até a coordenada x deste ponto, que tem como descobrir ali. E você vai ter toda essa área abaixo da curva em vermelho. Guarde esta área. Faz depois a mesma coisa com esta curva em azul. Ajusta um polinômio interpolador. Calcula a integral de 0 até a coordenada x desse ponto. Você vai ter toda essa área abaixo da curva em azul. Depois a área procurada será a área 1 menos a área 2. Tranquilo de ser feito. Segundo exercício, considere os dados abaixo. Tenho um conjunto de x, y. Elabore um diagrama de dispersão. Ajuste uma reta de regressão. E a pergunta é, qual o valor de y para x igual a 25? Basta reproduzir aí o último exemplo que nós passamos nessa videoaula. Faz um vetor x, um vetor y, faz o diagrama de dispersão, ajusta uma reta. E aí faz uma estimativa aí qual é o valor de y para x igual a 25. Basta, na hora que você definir a função f ali, fazer o f de 25. E este é o trabalho computacional 3. Qualquer detalhe é só entrar em contato. Um grande abraço.